Queridos investidores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Irani, que é uma small cap com bastante relevância na Bolsa de Valores, que trabalha no setor de papéis e embalagens ali, próximo a Klabin, mas não seria com o mesmo padrão de negócio. Teoricamente, algumas pessoas a comparam com a Suzano também, mas ela tem um segmento que eu digo próprio, né? Porque são os papéis e embalagens específicos para o consumo do dia a dia. Então a gente vai entender sobre esses números do quarto trimestre de 2024, a gente vai entender sobre o mercado de papelão ondulado no Brasil, a tese de investimentos, né, da Irani, se vale a pena ou não investir e quais seriam os dividendos projetados e entender a importância de ver os balanços trimestrais com relação aos seus lucros, né? Mas para isso a gente precisa reforçar a tese de investimento da Irani, que ela está presente num mercado que pode ser bastante crescente e de agora para frente, mais ainda. Nós temos alguns números para poder trazer aqui que eu acho interessante. Que o mercado de papelão ondulado ele é resiliente, né, e ainda com pouco penetrado no Brasil. O Brasil é o sexto maior mercado de embalagens e a demanda de papelão está nos níveis históricos maiores, ele vem crescendo com o passar dos anos. A gente pode perceber aqui que espera-se que para 2025 um crescimento mais ou menos de 4,3%. Foi um crescimento esperado um pouco menor do que o ano passado, mas de qualquer forma ele ainda é um crescimento. E o e-commerce está sendo bem relevante no comércio do varejo brasileiro, representando ele 14,5%. Então há uma tendência com que haja um maior crescimento da linha do e-commerce e haja um crescimento também da utilização global. Pelo menos em 2024, a Irani teve ali uma receita líquida de 1,6 bilhão de reais e essa receita está atrelada em 58% das embalagens sustentáveis de papelão ondulado e 37% do papel também para as embalagens sustentáveis. Uma menor fatia ali fica para as resinas também que ela retira das suas florestas. Um ponto importante que a gente tem que analisar também é a questão das suas receitas e lucros, que vem crescendo com o passar do tempo, mas eu tenho lucros que são, de certa forma, mais ondulatórios. A gente percebe um crescimento 2021, 2022 e 2023 e uma leve retração, e essa leve retração fez o que? Uma correção nas cotações do último ano, né? A gente tem que, nos últimos 5 anos, teve uma rentabilidade no valor da cotação de quase 60%, mas do final de 2023 até a presente data, a gente percebe essa diminuição no valor da cotação, que é nada mais, nada menos do que o mercado corrigindo a questão das suas receitas e lucros, né? Então, tem uma diminuição, uma retração das receitas, o mercado vai ajustar essa cotação. E um ponto importante também que o mercado está um pouco pessimista com a questão da Irani, abrindo um gap muito grande com relação à cotação e o lucro, né? Então nós temos uma empresa que oferiria ali um lucro de quase R$25 pela cotação, mas a gente tem uma cotação que está custando hoje R$7,33. Então isso abre uma margem ou uma oportunidade de investimento, lembrando que não é sugestão, tá? Abre aqui uma margem de segurança para o aporte, porque tende essa empresa no futuro a crescer sua rentabilidade via as cotações, né? E para 2024, ela teve 1,6 bi de receitas e teve um lucro de 304 milhões de reais. Porém, um ponto que eu quero ter com bastante atenção aqui é que no quarto trimestre de 2024 a gente teve uma receita de 424 milhões de reais e um lucro de 186 milhões de reais, que foi um lucro muito maior de todos os outros trimestres passados. E a gente vai entender o que ocasionou esse lucro para você não ficar confuso, achar que a empresa teve uma rentabilidade absurda, tá? É claro que eu não estou fazendo juízo de valor da empresa, não estou falando se é uma empresa boa ou uma empresa ruim. Aqui eu estou demonstrando para vocês o que o lucro trouxe como benefício para os acionistas, né? Mas antes da gente chegar nessa linha do lucro, a gente tem que entender que pelo menos ela vem aumentando as suas receitas, aumentou de forma anual, né? Comparando o terceiro TRI de 24 para o quarto TRI, 10% na sua receita líquida e um leve aumento no seu EBITDA. Então o EBITDA, né, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, seria um lucro básico, assim que eu gosto de chamar aqui para a gente que está começando a investir, ela cresceu 10% das suas receitas, vendeu muito, mas o lucro não acompanhou tanto, cresceu só 3,1%.
tá? Enquanto que, de forma trimestral, comparando com o terceiro TRI de 24, né, no trimestre passado, ela retraiu um pouquinho suas receitas, mas retraiu bastante o seu EBITDA. Lembrando que 58% dessas receitas vieram das embalagens e 37% dos papéis, né? E a gente pode perceber que esse aumento ali dos 10% de forma, analisando o mesmo trimestre ano a ano, né, 2023 e 2024, a gente pode chegar nessa linha do seu lucro bruto um pouco menor porque aumentou-se bastante as despesas. Então, mesmo com esse aumento de 10%, a gente tem um descasamento do seu EBITDA e do lucro, porque eu tenho um aumento das suas despesas gerais e administrativas e eu tenho também uma maior despesa financeira com pagamento de juros, por conta de quê? De 2024 ter sido um ano de grandes investimentos para a Irani. Então a Irani teve ali a plataforma Gaia, ela teve altos níveis de investimentos com que corroeu um pouco o caixa da empresa na questão de pagar um pouco mais de juros. E isso freou a linha do EBITDA, freou a linha do lucro líquido, mesmo ela conseguindo vender mais. E o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que ela é uma empresa que ela tem uma capacidade de ir aumentando as suas receitas, porém, de agora para frente, ela precisa enxugar um pouquinho os seus custos gerais administrativos e precisa diminuir um pouquinho o CAPEX para poder sobrar mais lucro. É claro que quando a gente investe numa empresa, a gente investe ela de longuíssimo prazo. Então, esses trimestres onde eu tenho um momento onde a empresa vai fazer mais investimentos para no futuro crescer mais, isso é totalmente viável e até visto com bons olhos pelos investidores, né? Eu tenho um aumento da sua receita líquida, vendi muita coisa. Depois, eu tenho que pagar muitos juros e despesa com o pessoal. E mesmo com que o preço do papel tenha aumentado um pouquinho, eu tenho um gasto, uma despesa, na verdade, com o preço das aparas muito maior, um aumento de 73% em relação ao ano passado. Por quê? Porque a Irani utiliza 71,8% da sua matéria-prima vindo dessas aparas, que são papelão reciclado. Apesar dela ter as florestas, dela ter ali a celulose de fibra longa, ela faz esse ciclo, né, de pegar os papéis reciclados e fazer novos papelões ali, novas embalagens, e o preço de aquisição dessas aparas foi muito mais alto do que o trimestre do ano passado. Então, com isso, a gente tem essa retração no lucro, né? Mesmo aumentando o volume de vendas em 5,7%, o preço médio foi um pouquinho, quando a gente olha isso de forma anual, foi um pouquinho menor. Então, a gente tem o quê? Que aqui nesse consolidado que eu faço, a gente tem um aumento da sua receita até o terceiro TRI, quarto TRI andou de lado, né? 426 contra 424, e veja, eu tenho os seus lucros aqui, 40 milhões no primeiro TRI, 40 milhões no segundo TRI, 37 milhões no terceiro TRI de 2024, e para o quarto TRI de 2024, 186 milhões de lucro. E isso me chamou bastante atenção, porque teoricamente era esperado um lucro líquido de 17,9 milhões de reais. Eu vou te explicar o porquê disso, para você não só olhar ali as manchetes e ver com que ela teve esse lucro absurdo, né? Só que grande parte disso foi não recorrente, da exclusão do ICMS e da base tributária, né? Então, desses 186 milhões de reais, 168 foram reconhecimentos desses tributos que ela conseguiu ganhar ali na justiça, né? Então você vê aí, né, 2.524% de crescimento de lucros, só que, na verdade, quando a gente desconsidera isso, quando eu coloco ali só o lucro vindo daqueles produtos com que a Irani produziu, eu tenho um decréscimo de 30,4%, né? E um ponto muito importante que eu estou dizendo isso é que esse não recorrente, ele não entra no caixa da empresa. Não é que ela pegou esses 168 milhões de algum lugar e colocou no caixa, colocou no lucro. Isso seria um valor contábil com que ela poderia, nos trimestres posteriores, ir descontando dos seus impostos. Então, esses 168 milhões, ele não entra, tá, nos valores da empresa. Por isso que você vai perceber que a questão não foi um dividendo distribuído absurdo, né, que a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Então, meramente um dado contábil ali que entra na DRE, não é um número
teoricamente real, é um número com que ela pode usar para descontos mais para frente, tá? Com esses investimentos todos, esse CAPEX utilizado, ela está com uma alavancagem até controlada, 2,26 dívida líquida por EBITDA, né? Então ela tem ali um saldo de caixa de 604 milhões e uma dívida líquida, que é a dívida de mais curto prazo, de 1 bi, mas teoricamente ali está bastante confortável, né? Confortável o suficiente dela decidir pegar parte desse dinheiro e maximizar a sua recompra de ações, né? Que é uma modalidade de geração de valor para os acionistas. Então, ela está no seu terceiro programa de recompra de ações, né? Então ali acumulando quase 8,2% das ações compradas, e isso reduz muitas ações disponíveis no mercado, e com isso você tem ali uma concentração maior nas suas ações, né? Com um preço médio sempre interessante, né? R$ 6,60, R$ 8,20, R$ 7,80. Quem acompanha a Irani sabe que ela já chegou ali a custar R$ 13 num breve momento, né? E um ponto interessante da gente analisar também é a questão dos dividendos, que hoje, pela cotação atual, de 7,60, ela pagaria 7% em dividend yield, que entra na métrica de Basel, apesar dessa retração nos seus dividendos de 2024, e espera-se para 2025, é o que nós vamos ver mais para frente, né? Pagamento 4 vezes ao ano, geralmente, né? E observe que quando eu tive um aumento das suas receitas e dos lucros, os dividendos aumentaram. Então, eu tenho um decréscimo de receita e lucro, né, inclusive do seu lucro, eu vou ter sim um decréscimo dos dividendos. Por isso que eu disse que, pelo menos aqui, nesse prazo de análise que a gente está fazendo, mostrou-se mais decrescente. Não vou falar que é cíclico porque a gente não vê a ondulação, eu vejo mais aqui uma estabilização de agora para frente, até que a gente vai ver esse próximo cálculo, né? Mas entenda que isso vai fazer parte do lucro. Então, mesmo assim, uma empresa que você viu que no último trimestre de 2024 retraiu seus lucros reais, né? Uma empresa que diminuiu um pouquinho a sua receita no quarto tri, mesmo tendo aumentado nos 3 primeiros trimestres, né? No longo prazo, desde 2009, por exemplo, quem investe lá nas antigas em Irani teve um crescimento de 664% de rentabilidade. Tá? Então, bastante interessante, que venceu da renda fixa, né? 497, venceu do CDI com 350, venceu do Ibovespa com certeza, e do índice das small caps, que rendeu 100%. Enquanto as small caps tiveram uma rentabilidade de 100%, ela teve 600% de rentabilidade, tá? Por isso que essas empresas assim é melhor a gente analisar de forma anual o que acontece, né? Essas empresas que pegam um pouquinho dessa commodity aí da celulose, apesar dela não trabalhar especificamente com a celulose, o preço dos produtos vão estar incluso nessas questões. Então, olhar isso de um mais longo prazo também é mais interessante, e usar o curto prazo para oportunidades de aportes, né? Então, os pontos positivos, teoricamente, que você deveria tomar cuidado para investir em Irani é que ela tem uma geração de caixa bem sólida, né? O fluxo de caixa descontado com o yield de 11,7% frente ao seu valor de mercado, tá com endividamento controlado, ela tem uma presença forte no setor de papel e embalagem, com uma demanda resiliente e com um crescimento do e-commerce, né? Ela tem uma expansão estratégica também na modernização e ampliação da capacidade produtiva, na plataforma Gaia, em produzir mais energia própria para economizar também, né? Tem também um fluxo de caixa saudável para poder manter a política de distribuição de dividendos, mas os pontos negativos que eu quero destacar, que é a dependência dos ciclos econômicos, né? O setor de papel e embalagem ele pode ser cíclico conforme ali o consumo doméstico, tá? E a queda do fluxo de caixa livre absoluta em 2024 pode ser com que isso sinalize ali uma menor distribuição de dividendos ou dificilmente, né, com que isso aconteça, tá? Os investimentos elevados também podem ali corroer um pouquinho a questão da distribuição de dividendos, se você visa muito essa questão, né? Ela tem também bastante concorrência com outras empresas e com isso ela vai ter essa ciclicidade. Então eu peguei esses dados do seu lucro, né, projetado aqui de 6% mais ou menos, que é o que se espera para a empresa crescer, para a gente poder ver o que seria de dividendos. E aqui eu trouxe uma breve projeção que eu fiz sobre os dividendos da Irani esperados, porque eu peguei
o que se espera do mercado de papelão do lado crescente, né? Então espera-se para 2025 um crescimento do mercado geral de 7,5% e para a Irani espera-se de 5 a 7%. Então na metade ali 6% de crescimento. Então se eu pego o lucro de 2020 a 2024, eu tenho uma média de 288 milhões de reais. Se eu jogo um lucro projetado de 6%, que é o que se espera com que a Irani cresça, eu vou para dentro da média de 305 milhões, ou se eu pego um crescimento só em cima do último ano de 304 milhões, né? Ou seja, vai crescer para 322 milhões de reais, eu tenho um dividendo esperado, considerando um payout de 50%, entre 53 e 56 centavos por ação. Se eu pego a cotação hoje, que custa 7,56, e coloco 6% de crescimento também em cima da cotação, pelo crescimento médio da Irani, ela vai para R$ 8,00, o que se espera assim, um dividendo de 6,9%, tá, pessoal? E esse payout ratio de 50% é mais ou menos o que a empresa vem ali pagando para os acionistas, né, conforme ali a evolução dos anos, tá? Então seria um dividendo esperado de mais ou menos 7% aí, se tudo der certo, se ela conseguir oferir esse crescimento, ou mesmo com que ela fique nessa linha ali dos 300 milhões de reais de lucro, se distribuir 50% desse valor, a gente consegue esse 7% de yield, contando que a cotação fique em média os R$ 8,00, tá? Então, eu vejo uma estratégia interessante dos investimentos para a Irani seria na questão de diminuir um pouquinho as suas despesas administrativas e diminuir um pouquinho o CAPEX esse ano para 2025, porque o CAPEX ele é cíclico, né? Hora a empresa investe muito, hora ela investe um pouco menos, tá? Mas essa última parte aqui foi mais uma teoria minha, uma especulação do que eu espero da empresa. Cada pessoa que está analisando as ações ali, ela tem uma tese de investimentos diferente. O que eu espero é que pelo menos esse 6% de crescimento cabe a nós vigiar trimestralmente de agora para frente essas questões, tá? Então foi tudo isso que aconteceu. Fica de olho no lucro líquido dos não recorrentes e na distribuição dos dividendos. Irani é uma empresa bastante interessante, teve um crescimento muito robusto, superando ali vários indexadores, né? E vão ter esses momentos cíclicos mesmo que abrem oportunidade para o longuíssimo prazo, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia. Cada dia, às 7 da manhã, vai ter um tema diferente aí para você ampliar os seus conhecimentos, tá, pessoal? Deixa no comentário para mim o que você acha da Irani, se você a tem na carteira e se vale a pena a gente investir na Irani. Aqui hoje você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.